Graça e paz, amados. Estou aqui agora essa hora. Fazem mais de 2 horas que o Senhor está me direcionando a uma palavra. E estava rolando na cama. Mas agora aceitei, às 6 horas da manhã, me levantar e trazer essa mensagem para o teu coração. Essa mensagem que está latejando da minha alma. E eu necessito dividi-la com você. Para que você possa entender o chamado de Deus, o propósito de Deus para com a tua vida. Eu fiz um canal no YouTube e eu vou botar depois na live desse vídeo. E gostaria que você estivesse indo lá, dando o seu ok, fazendo a sua inscrição, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, né? Para que vamos evangelizar esse mundo, como diz a minha pastora. A mensagem de Deus que eu trago nessa madrugada está em Romanos, que diz assim, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Depois 2 Coríntios 5, 18, que diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogando-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliamos com Deus. Amém? Aí lá em Efésios 2:13 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação. E lá no 11 diz assim, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa mensagem, eu quero falar de propósito, quero falar de sonho, quero falar de um Deus que enviou o Filho dele, né, a morrer por mim e por você, para que hoje eu e você não sonhasses mais os nossos sonhos, mas que nós devêssemos sonhar os sonhos dele. Há 10 anos atrás, Silvana, se você me perguntar, Silvana, qual é o teu sonho? O meu sonho é ter uma estética maravilhosa, hoje tenho uma, para a glória de Deus, e ter uma loja que venda produto, e ter uma escola muito reconhecida, e esses 3 comércios, e viver a minha vida para construir um império. E 10 anos agora, depois com Jesus. Pois é, Deus tem me mostrado todo dia, para minha vida, quais são os propósitos dele. Deus tem me revelado ao passo em que eu tenho caminhado na presença dele, quais são os sonhos dele para a minha vida. E hoje eu tenho aceitado o chamado de Deus e o sonho de Deus para com a minha vida. Não são mais os mesmos sonhos que me trazem paz, não são mais os mesmos sonhos de antes que me trazem alegria. Nós adotamos agora mais 2 meninas, fazem 1 ano e meio já. Uma veio com 7, a outra com 9. E Deus, agora nessas 2 últimas adoções, que são 2 irmãs, Ele me mostrou o projeto dele para com a minha vida. E eu tenho convicção que daqui a alguns anos, quando os meus livros forem divulgados e você aí poder ler ele, poder reconhecer essas coisas que Deus tem feito na minha vida, vai ser o tempo em que Deus vai me chamar só para o meu ministério. Será o tempo que Deus vai me separar para com a vida só com Ele, para pregar, para ministrar, para divulgações desses materiais que Ele tem colocado sobre as minhas mãos. E agora eu estou escrevendo o 3º que fala a adoção, a decisão de amar. Onde Deus tem me ensinado muito sobre isso. Onde Deus tem me levado a um entendimento de que Jesus é o único filho que ele gerou, né, que é filho dele. Mas ele nos aceitou, ele nos adotou. Jesus nos reconciliou com ele através do sangue. Então nós somos seus filhos adotivos, que ele nos ama incondicionalmente, nos aceitando como filho dele. E eu estou terminando agora esse livro falando que assim é Deus na nossa vida, né? Ele nos aceita dessa forma. E Deus tem me ensinado muita coisa, Deus tem trazido ao meu coração. E eu creio que no tempo certo, no tempo de Deus, a minha casa pessoal, o meu lar pessoal, será conhecido como um lar
que abrigue meninas. Quando eu me converti, eu achei que o meu ministério era ir lá nos valados, recolher as prostitutas que estavam machucadas naquele lugar e trazer elas e auxiliá-las. Mas hoje eu entendi com essas meninas que são agora sobre a nossa vida, que vieram com a alma extremamente machucada, tanto quanto a minha, né? Que não é só isso. Mas que um dia a minha casa será chamada a casa da menina dos olhos de Deus. Porque o meu chamado hoje para com Deus é ir ao encontro dessas meninas que vão viver dentro da minha casa, que vão ser restauradas, alicerçadas aos seus pés, que vão conhecer princípios, valores, e que eu vou, com a minha vida, mudar a direção de muitas meninas. E elas jamais conhecerão a droga, elas jamais conhecerão a prostituição, porque o meu lar será aberto para o Senhor, fazer o que Ele quer. E isso é aceitar o chamado de Deus para mim e para a tua vida. E nesse diálogo com Cristo essa madrugada, que essa mensagem que eu quero trazer para vocês é assim: amada, o que você vai apresentar? Paz, irmã Edilaine Pires. O que você vai apresentar para Deus? O que você vai chegar diante de Deus, como vai estar as tuas mãos? Você vai ter algo para apresentar a Ele? A Bíblia diz que Jesus vai descer naquele glorioso dia e vai dizer: entre, benditos de meu Pai, para a terra que está preparada desde a fundação do século. Porque eu tive fome, deste-me de comer. Porque eu estive nu e me vestistes. Porque eu estive preso, foste me ver. Eu era forasteiro e me abrigastes. E muitos hão de dizer: Senhor, quando estivemos com fome, ou nu, ou estivemos presos? Ele há de dizer: quando fizestes a um pequenino, a mim o fizestes. O que você quer apresentar para o Mestre naquele grande dia? Você já parou para analisar a grandiosidade desse momento? Quando a Bíblia diz que Ele mesmo vai nos receber, que Ele vai nos servir um banquete. Você consegue imaginar a cena de você estar diante desse Jesus que foi relatado nessas mensagens hoje? Onde você vai poder tocar as mãos furadas pelos teus e pelos meus pecados. Porque outrora andávamos errantes, éramos pecadores, mas Ele se fez carne para nos resgatar de uma vida de tribulação, de uma vida de engano, de uma vida de mentira. Poder olhar os olhos de ternura daquele que só caminhou espalhando amor e verdade. Poder ver a face do nosso Jesus. Poder estar diante dele e sentir mais do que entender, porque hoje, por mais que nós buscamos entender o amor que Ele tem conosco, porque é um amor incondicional ao ponto de dar a sua vida. A Bíblia diz que Ele foi como um cordeiro mudo, Ele não abriu a boca. Ele podia ter gritado aos céus: ó Pai, tira de mim. A Bíblia diz que quando Ele foi para o jardim de Getsemane, ele estava naquela angústia como ser humano, Ele sabia do que estava se aproximando. A Bíblia diz que Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível for. Mas se não puder, Pai, que eu beba. Naquele momento a Bíblia diz que o seu suor, as suas lágrimas eram gotas de sangue. E assim mesmo, Ele não negou a cruz por mim e por você. Busque os projetos e os sonhos de Deus para com a tua vida. Faça metas, porque nós somos ser humano e precisamos traçar metas para a nossa vida. Mas quando você traçar essas metas, põe embaixo do seu joelho e diz: Senhor, esses são os meus propósitos. E se algum deles estiver linkado com os projetos de Deus, Senhor, os projetos de Deus que o Senhor tem para com a minha vida, faça-os. Mas se não for, se não estiverem ligados, Senhor, com o teu propósito, traz sobre mim, revela sobre a minha vida, Senhor, qual é a tua vontade. Mostra para mim, me direciona, Senhor, porque quando eu me apresentar diante de ti, eu não quero estar com as minhas mãos vazias. Estar diante dele. É por isso que nós lutamos. É por isso que nós lemos, é por isso que nós aprendemos, é por isso que nós crescemos, é por isso que nós buscamos todos os dias o crescimento espiritual. Para esse grande dia. A Bíblia nos ensina que não haverá luz naquele lugar, porque Ele será a própria luz daquele lugar, restabelecida. O nosso Mestre, aquele que nos ensina todo dia
amar o nosso irmão, a aceitar a criatura dele, a aceitar os filhos dele, a amar como ele nos amou. Não se esqueça de ir lá. Eu vou deixar o link aí. Vai lá, dê o seu certinho. Me ajude a divulgar essas mensagens que eu tenho divulgado. Pare lá, se você não olhou ainda no YouTube, a primeira mensagem que eu fiz sobre a cura interior que Deus fez na minha alma, sobre as coisas que Deus me curou, sobre as coisas que Deus fez. E hoje Deus tem trazido para a minha vida crianças com essas mesmas feridas. Os 3 níveis da depressão, o nome desse vídeo. Me ajuda a divulgar. Vamos evangelizar o mundo. E se você tem alguma mensagem específica que você quer ouvir, uma palavra, né? Você pode estar deixando lá comentário. Vamos ler junto, vamos aprender junto, vamos crescer junto. Mas que fique nessa final de madrugada, essa mensagem no teu coração. O que você vai ter nas suas mãos e vai apresentar para Deus naquele grande dia. Quais são as pérolas que você vai ter? Quais são as coisas que você vai carregar na palma das tuas mãos e que serão aceitáveis a Jesus Cristo? E que Ele vai olhar e vai dizer, filho meu, eu morri por você, mas hoje eu recebo das tuas mãos o fruto dessa morte. Hoje eu recebo das tuas mãos, filho meu, a colheita de uma vida transformada e lapidada pelo meu evangelho. A paz de Cristo e o amor de Cristo e as divinas consolações do Senhor para essa madrugada contigo.